Boa noite, pessoal, tudo bem? Vamos aqui agora para mais uma aula. O tema da aula de hoje vai ser viabilidade financeira de investimentos. Então, nós vamos estar compilando os conteúdos aqui de payback, valor presente líquido e também taxa interna de retorno, beleza? Então, vamos começar para esse vídeo não ficar muito longo. Nós vamos passar aqui por 4 tópicos. Vai ser a introdução, payback simples e atualizado, valor presente líquido e taxa interna de retorno. Nada muito difícil, mas cada coisa tem suas peculiaridades que merecem suas devidas atenções. Introdução. O processo de avaliação de investimentos demanda de uma série de informações financeiras. Isso ocorre pois variáveis mercadológicas e econômicas interferem intensamente nos critérios de análise de investimentos. A seguir serão passadas as informações mínimas necessárias para a avaliação de investimentos. Então pense assim, nós temos empresas e essas empresas precisam escolher, por exemplo, entre uma opção de investimento e outra. Entre uma possível ampliação ou simplesmente uma possível nova loja, ou nova rede de distribuição, ou um novo produto, ou um novo serviço, etc. Cada tipo de decisão começa a exigir uma série de análises para ver qual projeto é mais viável, perfeito? Então eles não escolhem de uma maneira aleatória, eles têm que ver e realmente embasar qual que vai ser aquele que vai trazer maior retorno, ou às vezes, muitas vezes, aquele que realmente vai conseguir se pagar e não vai dar um prejuízo, e dessa forma eles fazem uma escolha mais consciente. Então nessa aula a gente vai estudar algumas maneiras e como essa análise pode ser feita, beleza? Como eu tinha dito, não é nada muito complexo. Da mesma forma, o exercício que vocês vão fazer também não vai ser, tá bom? Mas são já as bases para o conhecimento, vocês conseguirem fazer esse tipo de análise, e também pode abrir algumas portas de uma forma meio crítica para entender como essa análise pode ser feita, e mesmo sugestões de análise diferentes para problemas diferentes que venham a aparecer na vida de vocês, ok? Então, uma das variáveis é fluxo líquido de caixa. Ele é medido para cada período ou intervalo de tempo, sendo obtido pela diferença entre fluxos de entrada e saída de caixa. Então, você vai pegar, por exemplo, enquanto aquele projeto vai dar de entrada, por exemplo, vamos dizer que isso é um serviço, a empresa vai investir num novo serviço. Quanto que essa empresa vai ganhar vendendo esse serviço e ao mesmo tempo quanto que ela vai gastar para prestar esse serviço. Perfeito? É essa a conexão que tem que ser feita. Essa diferença vai ser o fluxo líquido de caixa, a diferença entre aquilo que entrou e saiu, ok? Pode ser positivo ou negativo, dependendo de se entrou mais ou saiu mais. Para o seu cálculo, só considere-se as reais movimentações financeiras, então somente aquilo que realmente gasta dinheiro. Desconsiderando-se as receitas e despesas essencialmente contábeis, depreciação, amortização, então você só vai considerar aqui aquilo que realmente movimentou dinheiro, perfeito? Não quer dizer que a depreciação e a amortização não sejam importantes, claro que elas são, mas no fim das contas, para conseguir analisar o projeto, você tem que ver o que ele realmente proporcionar de entrada e o que realmente ele acaba causando de saída e ver realmente se tem uma relação de custo-benefício nessa situação, ok? Os outros dados, essencialmente contábeis, eles acabam interferindo um pouco nessa análise lógica desse tipo de situação aqui, tá? Eles são importantes, mas esse tipo de análise ficam fora. Taxa mínima de atratividade. Pode ser definido como uma taxa mínima de retorno do investimento deve proporcionar para se pagar. Nele devem ser vinculados fatores como risco e custo de oportunidade. Vamos pensar assim, nesse critério bem básico do custo de oportunidade. Vamos pensar assim. Hoje em dia, se vocês deixarem o dinheiro de vocês no PicPay, ele rende 150% do CDI. Se vocês deixarem, por exemplo, o Tesouro Selic, ele vai render a taxa Selic, certo? Vamos dizer que a taxa Selic está ali em 4% ao ano, correto? Vamos dizer que está 4% ao ano. Se você deixar teu dinheiro lá, vai render 4% ao ano. E você praticamente não tem riscos nessa situação, ok? Então, você só vai investir em algo mais arriscado se no mínimo te der 4% ao ano, correto? Você não vai investir em algo com risco se a tua previsão é ganhar aqui, com aquilo ali 3% ao ano daquilo que você estiver investindo. Tipo, às vezes criar um novo serviço para uma empresa, um novo produto, ou mesmo ampliar uma empresa e sai extremamente caro. Então você espera que num curto período de tempo você consiga recuperar esse dinheiro de volta, correto? Mas se você investir, por exemplo, 1 milhão e ganhar desse 1 milhão menos que os 3% que seria do Selic, não vale a pena. Vale a pena você colocar na taxa Selic e jogar videogame, assistir Netflix, fazer o que você quiser, assim. Porque, tipo, teoricamente, se não fazer nada é mais rentável do que realmente correr riscos. Então, a taxa mínima de atratividade, pense que ela é uma espécie de taxa de desconto que você vai aplicar no teu dinheiro, de maneira que ele vai ter que render no mínimo aquilo ali para se pagar. Correto? Não é simplesmente assim, investir 50 mil, vou ganhar 5 mil por mês durante 10 meses, daí meu projeto vai estar pago. Pense que nisso tem inflação, correto? Que vai desvalorizar teu dinheiro. Tem a própria questão mesmo dos preços irem subindo, porque isso aí tá um caos, e é meio aleatório, não é somente a inflação que acaba afetando isso aí. Tem desvalorização da moeda local, tem a valorização do dólar, tem várias outras questões. Então teu dinheiro ele vai ter que render sempre mais do que simplesmente, tipo, que nem nesse caso que eu falei, investe 50 mil, ele não tem que retornar apenas para vocês 50 mil em 10 parcelas, 5 mil, ele tem que retornar mais, porque esses 50 mil parados ali no taxa Selic já teria rendido alguma coisa, então ele já tem que cobrir até mais isso que já teria rendido no taxa Selic, ok? Então você tem que sempre pensar, essa taxa de atividade ela vem de encontro com essa intenção. Você vai colocar um fator de desconto extra, para o seu dinheiro realmente ter que demonstrar se ele vai render o suficiente para pagar aquele valor investido. E para isso ele vai ter que pagar mais aquilo que se investiu, vai ter que pagar aquilo que esse dinheiro renderia em outras aplicações extremamente mais seguras e sem correr o risco que você vai ter que correr agora. Perfeito? Faz sentido? Acho que faz bastante.
Tempo de vida do projeto. Deve-se considerar o tempo de vida útil e econômica do projeto. Uma abordagem vale é considerar no máximo algo em torno de 15 anos. Quanto mais tempo, mais risco. Então, se você consegue, digamos, vou investir ali 50 mil para montar um negócio. Se esse negócio, por exemplo, em 2 anos conseguir te retornar esses 50 mil, de acordo com as entradas que forem tendo ali, certo? Com o fluxo líquido de caixa, e você conseguiu pagar o negócio, e a partir daquele momento você está efetivamente tendo lucro. Se isso aí aconteceu em 2 anos, é algo bem legal, já é um prazo bem interessante. Imagine se isso demora 20 anos para acontecer, para você pagar o investimento que você fez. Vale a pena fazer isso? Provavelmente não. Vale a pena você pegar, colocar o dinheiro na taxa Selic lá e assistir Netflix, correto? Então, tipo, você tem que pensar nesse tipo de análise. Quando está dentro de uma empresa, vai analisar o investimento, normalmente você está vendo o retorno dela num período de tempo bem mais curto que 15 anos. No caso, normalmente eles baseiam, se dependendo se o negócio for bem grandioso, em até uns 5 anos. Mais que isso já começa a ficar algo estranho e algo bem mais complexo, porque você não sabe o que vai acontecer. Alguns anos atrás, no caso, vamos dizer assim, no começo do ano passado, praticamente era impossível prever a pandemia do jeito que ela se comportou agora. Imagine prever o que vai acontecer conosco no mundo inteiro daqui a 5 anos. É muito difícil, não tem noção tecnológica como vai ser. Pergunte para os taxistas no passado, antes de ter o Uber, qual era a projeção de cenário que eles tinham. Eles tinham uma projeção de cenário bem mais satisfatória que eles realmente tiveram. E as tecnologias estão avançando cada vez mais rápido, está surgindo cada vez mais startups com soluções inovadoras e tudo mais. Então realmente é uma situação bem difícil conseguir utilizar e planejar um projeto um período maior do que 5 anos, tá? O ideal é que seja um projeto que se pague em 3, 2 anos ali. Se o projeto for muito grande realmente, por exemplo, imagine uma planta de produção de automóveis. Isso é um projeto bilionário, é gigantesco. Então isso aí pode demorar mais tempo para se pagar, tá bom? Mas é uma situação específica, você vai analisar muito melhor a concorrência, então tem muitas outras coisas para se ponderar aqui, tá? Mas ainda assim, sempre quanto menor o prazo, melhor, porque o risco é menor. A gente não consegue prever nem daqui a um ano que vai ser conosco, e imagine prever para uma empresa que está num cenário de competitividade intensa e muitas outras questões que tornam, às vezes, muitas vezes, inviável fazer grandes projetos para longo período de tempo, tá bom? Continuando, vale ressaltar que a análise de investimentos visa antecipar, por meio de estimativas, o retorno que será obtido por meio de diferentes projetos. Isso aqui eu acho que é a parte mais difícil, em geral, da parte de quando você está fazendo análise de viabilidade financeira de investimentos, tá? Por quê? Porque é difícil você prever o futuro, igual eu estava falando agora há pouco, você não consegue prever daqui a um ano. Imagine prever as entradas de caixa. Você consegue fazer isso aqui por meio de pesquisa. Você consegue pagar uma empresa de pesquisa para analisar o poder da tua demanda, correto? Se vai ser grande o suficiente para compensar, fazer um investimento. Você pode ter equipe própria fazendo esse tipo de análise para você, e prevendo, comparando, por exemplo, quantos produtos similares que você tenha, quanto que eles compraram no início, quando que o produto surgiu, quanto tempo vai demorar para esse produto, digamos assim, atrair mais compradores diferentes e outras coisas assim. Tem muitos critérios que tem que ser levado aqui na decisão, mas é bem difícil prever. Então, muitas vezes, o que o pessoal faz é fazer uma análise conservadora sempre olhando para o passado. Então, por exemplo, se você está lançando, por exemplo, aqui, você tem um celular, você está lançando um celularzinho aqui. Você pega um celular e vai lançar um modelo novo do ano, sei lá, esse aqui é o modelo, não me lembro, sei agora, acho que é 2020, 2019, sei lá, e vai lançar um modelo 2020 ou 2021. Você sabe quanto que normalmente as pessoas compram quando você lança um novo modelo daquele aparelho. Então, nesse tipo de situação, não é tão complexo assim. Mas pensa que é difícil, por exemplo, digamos uma empresa que ela só lança carros e de repente ela decide lançar uma moto. E ela não tem dados internos para conseguir pegar e projetar essa quantidade de vendas que vai surgir, certo? É realmente impossível. Ela consegue fazer, mas muitas vezes vai contratar uma empresa externa que vai fazer essa análise e tudo mais. Mas muitas vezes essas análises podem dar furada, tá? Então é realmente uma análise muito complexa, tem que levantar o máximo de dados possível, a análise tem que ser mais criteriosa possível, com o maior número de informação que você conseguir levantar e juntar para ela que realmente dê certo, tá bom? Mas isso aqui não se passa de estimativa, mas ela tem que ser o mais acurada possível, porque normalmente quando você vai fazer um investimento é um valor alto, ok? Isso permite compará-los, possibilitando que o investidor escolha entre diferentes opções que concorrem entre si. Então, esse tipo de análise aqui, ela visa não necessariamente para você decidir se vai pegar um investimento único ou não, mas muitas vezes os critérios são mais úteis para escolher entre investimentos diferentes, correto? Se você, por exemplo, vai colocar num celular mesmo uma característica diferente, você pode comparar com lançar esse mesmo celular sem essa característica diferente e ver o quanto vai ter retorno com base nisso, como que a concorrência vai reagir e fazer uma previsão de quanto vai ser a demanda para ele, ok? É algo meio complexo nesse sentido, tá? Porque é difícil fazer essa previsão, mas a partir do momento que você tem ela, é tranquilo trabalhar. Então essa é a parte boa, porque essa é a parte que dá essa disciplina, ok? A análise envolve aspectos quantitativos e qualitativos. Exemplos de aspectos quantitativos: custo, tempo de vida útil, retorno esperado. Então, por exemplo,
Vamos ver assim, quanto tempo esse produto pode ficar no mercado? No celular, a gente sabe que o celular não fica o mesmo modelo à venda por mais do que, sei lá, 3 anos, talvez. Dependendo do celular, às vezes, tipo um Apple, algum Samsung, acaba ficando mais tempo. Mas a maior parte dos celulares, 3 anos é muito tempo para ele continuar sendo vendido. Às vezes ele vai ser atualizado e vai ser vendido novas versões. Então você tem que recuperar nesse tempo, correto? Imagina você fez investimento para lançar um celular, vai precisar de 5 anos para recuperar, o celular parou de ser fabricado há 2. Você nunca vai recuperar o valor investido. Então tem uma realidade diferente para cada tipo de investimento que você possa fazer, ok? Retorno esperado, realmente você tem que imaginar quanto você quer de margem ali e vai ter que aplicar no teu projeto para realmente compensar. E exemplo de aspectos qualitativos, relaciona com a estratégia da empresa, que nem eu falei ali do celular. Então, tipo, às vezes você pode querer lançar o celular e às vezes o aspecto principal, o teu fator que realmente quer que você faça lançar esse celular, talvez não seja a ideia de você pegar e realmente lucrar horrores com seu celular. Mas às vezes o celular pode ganhar espaço da concorrência, é isso que você quer. Então, por exemplo, a Apple mesmo pode escolher lançar um celular mais barato, que a ideia dela não vai ser pegar e lucrar horror esse celular, vai ser simplesmente apedrejar a concorrência. E isso pode ser uma estratégia válida. Tem produtos também que eles são, digamos, conjuntos, eles têm uma interação mútua. Vamos dizer assim, por exemplo, vender impressora e vender tinta de impressora. Você, vendendo impressora, às vezes teu lucro pode ser pequeno, porque você quer vender o máximo de impressoras possíveis. Porque a partir do momento que você vende uma impressora, a pessoa vai ter um vínculo com você para ficar comprando tinta. E você ganha vendendo a tinta. É a mesma ideia com automóveis e serviços pós-venda. É a mesma coisa, por exemplo, que você pegar... Olha, gente, tem muitos exemplos desse tipo de situação que realmente o relacionamento a longo prazo compensa mais do que a venda agora. Filtros e purificadores de água. Você vai vender um purificador de água e, tipo, a cada, sei lá, 1 ano, 6 meses, vai ter que fazer a troca do filtro interno e vai custar uns R$500. Então, tua ideia é realmente vender o máximo possível o teu produto para as pessoas terem um relacionamento a longo prazo com você, tendo que comprar os produtos porque elas ficam presas a você. É a ideia das cafeteiras, do Gusto, Nespresso e por aí vai, certo? Vocês entenderam a lógica de questão. Então, às vezes, a estratégia da empresa pode estar desassociada daquele produto dar retorno, mas sim porque vendendo esse produto você vai ter retorno absurdo em outras coisas que você vende conjuntamente, beleza? E logística. Às vezes também tem que considerar, por exemplo, teu mercado pode ser grande, demanda pode ser grande, mas muitas vezes o local que está posicionado atualmente pode não atender. Então muitas vezes você pode querer ampliar essa tua rede de atendimento, digamos, ampliando os locais que a tua empresa realmente atua, como pontos de venda e afins, para conseguir atender mais pessoas. E às vezes você ganhar mais mercado é a tua remuneração. Às vezes você não vai ter lucro imediato tendo feito as instalações, mas a ideia é que você consiga ganhar mais espaço, mais market share, e dessa forma você vai se tornando mais poderoso e teu retorno vai ser diferente daquele dinheiro diretamente voltando daquele próprio investimento, mas sim porque teu negócio vai crescer como um todo. Então tem muita coisa para ser analisada no aspecto qualitativo, tá? Cada negócio, cada serviço e cada produto vai ser realmente um diferente. Então, são muitas análises. Agora vamos fazer nossa análise matemática, que são mais simples e mais tranquilas. Pelo menos eu acho, tá? Talvez se assustei um pouco, mas é simples, vocês vão ver. Payback simples e atualizado. Essa técnica de análise possibilita encontrar o prazo necessário para que o investimento se pague. Ele possui 2 formas de ser calculado. Payback simples desconsidera o valor do dinheiro no tempo e payback atualizado descontado. Atualiza o valor do dinheiro, certo? Isso por meio de uma taxa mínima de atratividade. Então aqui que entra a taxa mínima de atratividade. A gente fala que é uma taxa de desconto extra que você vai colocar lá de propósito para que teu dinheiro, você esteja analisando ele com o ponto de vista já que ele tem que remunerar mais do que a renda fixa te daria ou qualquer investimento besta, tranquilo, seguro e fixa te daria, ok? Porque você tem que ganhar mais. Você não vai correr risco se não for para ganhar mais, não concorda? Correto? Essa é a lógica da vida. Se você puder ganhar dinheiro parado, mais do que se movendo, você fica parado. É a ideia, né? Ninguém trabalha para gastar, vocês trabalham para ganhar dinheiro. Então essa é a lógica para tudo nessa vida. E já o simples, ele desconsidera esse fator de desconto. Então nele vai ser simplesmente o fluxo de caixa ali batendo até atingir o valor máximo do projeto. Isso vai ficar mais claro agora. Aqui nós temos uma tabela que vocês vão fazer, uma parecida com essa, tá bom? Vai ser um exercício. Que aqui nós temos o fluxo de caixa. Ok, nós temos os anos aqui, começando com os anos, daí nós temos o fluxo de caixa, e daí nós temos aqui o payback simples. Vamos começar com essa análise e a gente passa para o resto, tá bom? Então aqui nós temos o período 0, onde você fez o investimento. Passou-se 1 ano, você tem o fluxo de caixa daquele período. Passou-se 2 anos, você tem o fluxo de caixa daquele período. Passou-se 3 anos, você vai ter o fluxo de caixa daquele período. Passou-se 4 anos, fluxo de caixa daquele período, e assim por diante, perfeito? Então esse aqui tem o fluxo de caixa. No primeiro vai ser negativo, porque você teve que gastar esse dinheiro para fazer aquele projeto acontecer, tá bom? Então você gastou 100 mil reais, e passando-se 1 ano, você conseguir ganhar 15 mil vendendo teu produto ou serviço, ou vai ser o resultado daquele teu investimento, tá bom? Pensa dessa forma. Passou-se 2 anos, você vai ter mais 15 mil, tá bom? Esse aqui são fluxos de caixa de cada período isolado e não acumulado, tá bom? Isso é importante.
Então, ganhou-se 15, ganhou-se 15, ganhou-se 20, ganhou-se 20, ganhou-se 15, ganhou-se 14, ganhou-se 20, ganhou-se 15, ganhou-se 25 e ganhou-se 10. Aqui agora vamos ter o nosso payback, simples, perfeito? O que aconteceu? No primeiro ano, no primeiro período zero, digamos assim, no período inicial do projeto, vocês gastaram 100 mil, ok? Ficaram 100 mil negativo. O que aconteceu no primeiro ano? Vocês ganharam 15 mil, correto? Então agora vocês estão devendo para vocês mesmos apenas 85 mil, ok? Então 85 mil negativo. Passou-se mais um ano, a partir de agora, vocês estão devendo para si mesmos apenas 70 mil. Perfeito? Vocês conseguiram pagar mais 15. Estão vendo que o valor que está aqui é esse 100 mil, no caso, sendo somados os valores dos fluxos de caixa, tá bom? Aqui, como exemplo, todos estão positivos. Poderia acontecer numa previsão de projeto, que tipo, a gente prevê que daqui 3 anos pode acontecer um período difícil, por qualquer característica que seja, e daí você vai ter um período que talvez seja negativo, seja zero, tá? Mas esse exemplo aqui é tudo positivo. Mas pense que aqui você está somando o que a gente tinha aqui com o que está na próxima linha. Então, basicamente, numa fórmula Excel, isso aqui é igual a, no caso, a célula que está em cima, mais a célula que está no lado, ok? Então eu pego menos 100 mil, mais 15 mil, dá menos 85 mil. Eu pego menos 70 mil, ou melhor, pego aqui menos 85 mil, mais 15 mil, vai dar 70 mil. Eu pego menos 70 mil, mais 20 mil, vai dar 50 mil, perfeito? Então aqui eu simplesmente estou somando o que tem nas linhas aqui, correto? Com o que eu tinha anteriormente. Então, aqui está meu fluxo de caixa, ok? Ou melhor, está um fluxo de caixa acumulado. Isso aqui é um sistema payback simples. O que é exatamente o payback? O payback é o momento exato onde ficou positivo, correto? Por que você considera isso? A partir desse momento aqui, digamos aqui nesse 7º ano, o projeto se pagou, concordo? Então ele tinha aqui, estava devendo 100 mil, porque foi investimento inicial. No primeiro ano ganhei 15, no segundo ano ganhei 15, no terceiro ano ganhei 20, no quarto ano ganhei 20 e assim por diante, perfeito? Só que chegou aqui no 7º ano, eu parei de dever. Aqui no 6º ano estava menos 1.000, eu ganhei 20 no 7º ano, eu fui para 19 mil positivo. Então nesse período aqui, eu dei o turnover, eu consegui virar e consegui ficar positivo, ok? Então esse momento aqui, 7 anos, é que leva para dar meu payback simples, que é o retorno do valor que eu investi. Só que detalhe importante, passaram-se 7 anos. Vocês estão vivendo praticamente nos 2 anos mais caóticos de inflação e tudo que possa acontecer no curto período de tempo aqui para trás, correto? Da variação do dólar também, tá batendo recordes e afins. Tipo, o dinheiro de vocês que vocês têm hoje, compra a mesma coisa que esse mesmo quantia comprava no passado? Nem a pau, não comprava não. Então, imagine 7 anos. 7 anos é muito tempo. Por isso que foi inventado o fluxo de caixa descontado, o payback descontado, ok? Ou payback também atualizado, tem maneiras de falar isso aqui. Qual que é a diferença? Aqui a gente já coloca a nossa taxa mínima de atratividade, vai colocar um fator de desconto no nosso fluxo de caixa. Como a gente calcula isso aqui? A gente vai pegar aqui esta fórmula. A gente vai pegar 1 divididos por 1 mais, aqui no lugar do i vai ser nosso TMA, ok? Vai ser a nossa taxa mínima de atratividade que a gente vai escolher. Nesse exemplo aqui em cima está 10%, perfeito? 0,10, ok? O 0,1. Elevado pelo respectivo período. Isso aqui parece ser complicado, parece ser confuso, mas vocês vão ver que não. O que tem aqui? Eu tenho 1, certo? Que é esse aqui, divididos por 1,10, que é exatamente essa relação. Seria 1 mais 10% aqui, porque eu escolhi que nesse exercício vai ser 10%. No exercício que eu vou dar para vocês vai ser diferente, tá bom? Mas basta fazer essa replicação aqui diferente que vai dar tudo certo. Vai ser incrível, tá bom? Vai dar tudo bem. Então aqui é 1,10 porque é 1 mais 0,1, correto? Então, por isso que aqui é 1,10. Vezes o valor do ano que está nessa linha. Pode ver que aqui está... Desculpa, eu falei vezes, mas aqui é elevado. Elevado aqui por 0, porque estamos no ano 0. Elevado aqui por 1, porque estamos no ano 1. Elevado aqui por 2, porque estamos no ano 2. Perfeito? Pode ver que está acompanhando perfeitamente o período que está aqui. E aqui, então eu faço 1 divididos por, no caso, 1,1, elevado a 0, certo? Que vai dar igual a 1, porque qualquer coisa elevado a 0 dá 1. 1 divididos por 1 dá 1, perfeito? Se eu pegar aqui agora 1,10 elevado a 1 vai dar 1,10. 1 divididos por 1,10 vai dar 0,91, ok? Se eu pegar aqui 1 divididos por 1,10 elevado a 2, vai dar aqui 0,83 e assim por diante, tá bom? Então, fazendo essas pequenas operações de divisão aqui, 1 sempre é fixo, 1 de baixo também é fixo, que vai variar aqui o que vai estar depois da vírgula, tá? Que vai ser a nossa TMA, e o que está elevando aqui que é o valor da linha, perfeito? Fazendo essa operaçãozinha, nós vamos ter esses resultados aqui. E o que a gente faz com esses resultados? A gente pega e multiplica o fluxo de caixa original que a gente tinha aqui, certo? Então, 1 vezes menos 100 mil vai dar menos 100 mil. 0,91 vezes 15 mil vai dar 13.636,36. 0,83
multiplicando por 15.000 que está aqui, vai dar 12.396,69. Eu pegar aqui 0,75 vezes 20.000, vai dar 15.026,30. Se eu pegar 0,68 vezes 20.000, vai dar 13.660,27, entenderam? Então eu estou recriando aqui um fluxo de caixa conforme que está aqui, só que cada linha desse fluxo de caixa, desculpa, eu multipliquei aqui para o valor desse fator de desconto, perfeito? E obtive esses valores aqui, tá bom? Então esses valores que estão aqui, basicamente são os valores que estão nesse fluxo de caixa, multiplicados cada um para o seu respectivo valor dessa linha, perfeito? E o que agora é o payback descontado, que eu acho que, tipo, se vocês ficarem meio confusinhos agora, talvez confunda um pouco mais, mas é algo tranquilo. Se parar para prestar atenção nisso aqui, você já entende. É basicamente a operação que a gente fez aqui com o payback simples, só que agora fazendo o payback utilizando o fluxo de caixa descontado. Então, no primeiro período eu tinha 100.000, eu ganhei aqui 13.636,36. Então, eu somo com meus menos 100.000, 13.636,36, e vou obter menos 86.363,64. Então, eu tinha menos 86.363,64. Eu ganhei aqui nesse mês 12.396,69. Então, agora eu tenho menos 73.966,94. Perfeito? É o mesmo conceito do payback simples, só que você vai utilizar um fluxo de caixa descontado em relação ao tempo, porque você está considerando que o seu dinheiro desvalorizou, e os 100.000 que você tinha investido no passado valia mais que o dinheiro que você está ganhando agora. Está corretíssimo isso aí. Perfeito? Qual que é o detalhe principal que acontece aqui? Podem ver que o payback ele aconteceu bem mais tarde. Aqui ele acontecia no 7º ano. Aqui ele aconteceu somente no 10º ano. Perfeito? Correto? Então, vocês podem perceber que o payback descontado ele te dá um período mais realista, porque ele leva em consideração essa desvalorização do dinheiro, essa alteração do valor que ele tem, e também você já pode colocar aqui, por exemplo, o custo de oportunidade, que nem eu falei, se for para ganhar o que a taxa Selic te paga, você investe em renda fixa e fica em casa de venda Netflix. Perfeito? Então, você já considera uma rentabilidade maior, um desconto maior, para saber quando realmente esse projeto vai se pagar. Então, o payback descontado te dá esta visão, perfeito? Pessoal, qualquer dúvida que tenham, entre em contato comigo, que eu estou à disposição para deixar isso aqui claro para vocês das N maneiras que forem possíveis, beleza? Então, vamos continuar, porque tem mais alguns fatores para serviço. Valor presente líquido. Esse conceito já estava empregado aqui, tá? Só que eu não falei dele. Então, vamos indo. O valor presente líquido, VPL, demonstra a riqueza acumulada e atualizada do investimento, sendo medido pela diferença entre o valor de todas as entradas e saídas de caixa. O VPL é determinado descontando-se os fluxos financeiros pela taxa de rentabilidade definida para o projeto, tendo assim o retorno econômico esperado. O critério de aceitação ou rejeição do projeto é muito simples. Se o valor do VPL for menor que zero no período desejado, deve ser rejeitado. Então, aqui, novamente, esse mesmo exemplo, perfeito? Podem ver aqui que é o mesmo. A forma do valor presente líquido é essa forma absurda aqui, correto? Você vai ter a entrada 1 mais N de entrada, suas elas divididas pela taxa mínima de atividade aqui, correto? Porque sua respectiva taxa é elevada aqui pelo respectivo período. Daí você vai fazer menos o investimento inicial, mais as saídas e todas elas. Mas basicamente o que aqui está expressando é o que a gente já fez, eu já demonstrei para vocês ali no payback. É a mesma planilha, é isso aí. O valor presente líquido é exatamente o que nós temos no payback descontado, ok? Então vai ser o fluxo de caixa, considerando a taxa mínima de atividade sendo descontada dos valores do fluxo de caixa, e aqui ele sendo acumulado. O que a fórmula do valor presente líquido dá é isso aqui. Só que se você falar para vocês assim, qual que é o valor presente líquido no 5º ano? Vocês vão ver aqui no 5º ano, fazer exatamente o que já foi feito nessa planilha aqui, e vão ver o valor que está aqui no payback descontado do 5º ano. O valor presente líquido no 5º ano era menos 35.966,56, correto? O valor presente líquido é o quanto você já investiu e ganhou naquele projeto, certo? Atualmente aplicadas a taxa de desconto. As taxas de desconto foram aplicadas no fluxo de caixa descontado aqui, perfeito? Então o valor presente líquido está aqui, gente. É isso tudo aqui. Se você quiser o valor presente líquido do 3º ano, basta vir aqui, é 58.940,65. Essa fórmula aqui, ela é exatamente o que está sendo feita nessas colunas daqui. Ela está pegando as entradas e saídas, correto? Colocando a taxa de desconto nelas, feito a subtração entre elas, e é exatamente o valor que nós temos nessa coluna aqui. Então, o valor presente líquido aqui no 10º período é 3.654,72, perfeito? Esse aqui é o nosso valor presente líquido no 10º período. Nosso valor presente líquido no 8º período é menos 10.803,15, ok? Podem ver que isso aqui não é tão complicado se vocês montarem por meio dessa planilha aqui. Isso tudo simplifica e torna todo o processo extremamente mais simples.
Belezinha, gente? Podem ver que isso aqui, dessa forma, não é tão complexo. Essa fórmula aqui, ela não é tão utilizada assim, porque simplesmente a gente vai montar a planilha considerando essa taxa de desconto, porque essa forma a gente consegue analisar melhor nossos dados, ok? Não vamos pegar essa fórmula direta e nunca vou fazer vocês calcularem isso aqui. Mas é importante entender como que foi montado essa análise de payback, porque por meio dela você já consegue obter o valor presente líquido também de uma forma bem mais tranquila. Perfeito, gente? Joinha. Então, o valor presente líquido de cada período vai ser o valor do payback descontado, correto? Na coluna payback descontado, porque o payback descontado é exatamente esse cantinho aqui, tá? É somente o último porque foi o momento que ele se tornou positivo. Mas tudo isso aqui é o fluxo de caixa descontado, correto? Então, você nesse ponto aqui, você vai ter o fluxo de caixa descontado acumulado e cada célula dessa é o valor presente líquido do seu respectivo ano, ok? Se lembrando que, se ele for negativo no teu período, você deve abandonar o projeto. Então, se eu quero um projeto que em 5 anos ele tenha se pago, considerando essa taxa, fator de desconto que eu coloquei aqui e tudo mais, se no quinto ano ele está menos 35.966,56, você deve descartá-lo, ok? Porque ele está negativo. Se teu projeto fosse a ideia ter um valor presente líquido positivo no 10º ano, nesse 10º ano te atenderia. Mas, normalmente vai ser para um período de tempo mais curto e menor, então, nesse caso aqui, esse projeto estaria descartado, tá bom? Se fosse em qualquer ano, menos o 10º. E nosso último fator que nós vamos analisar aqui é a taxa interna de retorno. Representa a taxa de desconto que iguala num único momento os fluxos de entrada com os de saída de caixa, ou seja, é a taxa que produz um VPL zero em um momento escolhido, correto? Lembrando aqui, nós temos VPL, perfeito, ele foi aqui 17.800 esse ponto aqui ele foi 3.654,72 positivo, correto? Pense que a taxa interna de retorno, ela vai te dar vai te dar o valor específico de taxa que descontada lá na planilha, que ali foi 10%, mas trocando para essa daqui, no momento que você quiser, ele vai dar 0. Para você saber exatamente quando aquele projeto vai se pagar 100%, ok? Mas isso aqui é utilizado com outro fator. A ideia dele é comparar com a taxa mínima de atratividade. A aceitação ou rejeição do projeto é feita por meio da comparação da taxa interna de retorno com a TMA. Se a TIR for maior que a TMA, o projeto tende a ser promissor. Por quê? Você quer que teu projeto atinja o ponto zero em 5 anos, por exemplo. Perfeito? É aquilo que a gente tinha falado ali. 5 anos. Você quer que ele fique zerado, porque a partir desse momento ele vai ter se pago e tudo que vai entrar ali é lucro. Se a taxa que vai tornar aquilo ali zero naquele período for maior, perfeito aqui, ó, for de comparação, se a TIR for maior que a TMA, significa que a taxa de desconto para aquilo se tornar zero tem que ser maior do que a TMA. Dessa forma, então, você vai pagar teu projeto antes. Correto? Eu não sei se isso fica claro, porque isso aqui é meio confuso de verdade. Mas se a TIR for maior que a TMA, significa que a taxa para aquele período está somente zero e não está maior que zero, tem que ser maior do que a TMA já é. E a TMA você calcula justamente por essa ideia. Eu quero que renda no mínimo que a renda fixa rende. Se a renda fixa está rendendo 5%, então a taxa mínima de atratividade vai ser 5%, 0,05%. Se tua taxa vai ser 10%, porque se prevê uma inflação de tanto, você está investindo e está deixando de investir em outra coisa, que poderia dar 10%, você quer que a tua taxa mínima de atratividade seja 12%, correto? Então você vai comparar com essa taxa que vai deixar zerado ali o fluxo de caixa num período específico, com a TMA. Se o teu TIR for maior, vale a pena investir nesse projeto. Se tua TIR for menor, você tem que pensar bem e realmente fazer outras análises para ver se realmente vale a pena descartar ou não esse projeto. Para calcular a TIR, essa forma aqui é assustadora. Podem ver que ela não é tão diferente, certo? Ela é uma fórmula que envolve igualdade, mas ela é extremamente difícil de fazer isso aqui na calculadora científica e na financeira, tá bom? É realmente chata de ser feito. Então, a maneira mais eficiente de utilizar isso aqui é no Excel. Essa formulazinha aqui chamada igual TIR, abre parênteses, que nesse intervalo do parênteses você vai selecionar a quantidade de células que tem aqui, a sua variação, suas entradas e saídas de caixa, ok? Teu fluxo de caixa aqui líquido. Então, você vai somar. Isso aqui está vendo que são as entradas do ano. O primeiro investimento inicial você perdeu 50 mil. Passou-se o ano, você ganhou 5 mil. Passou-se 2 anos, você ganhou 16 mil. Terceiro ano, você ganhou 12 mil. E assim vai, tá bom? Você selecionando essas células com a função TIR, ele vai te dar a taxa mínima, a taxa interna de retorno. Desculpa, gente. É muita taxa, isso aqui confunde na hora de falar. Beleza? O jeito mais fácil de fazer isso aqui é utilizando Excel. E lembrando que isso aqui serve para quê? Vocês basicamente nunca vão ter que calcular isso aqui numa fórmula. A ideia disso aqui é simplesmente gerar a TIR pelo próprio Excel, ver qual que seria a tua taxa mínima de atratividade e realmente você avalia, usando, né, a TIR, obviamente, na tua previsão de ganhos ao longo do tempo. Se for maior do que tua TMA, vale a pena ser investido. Se for menor, não vale. Beleza, gente? Pessoal, essa foi a aula de hoje. Eu sei que passei bastante conteúdo que seja ligeiramente diferente. Por isso eu peço para vocês que façam os exercícios. Por meio dos exercícios vão conseguir praticar isso aqui e
perguntando as dúvidas pra mim, tenho certeza que vocês vão aprender isso aí, ou até mesmo se vendo ali, tentando solucionar as dúvidas por conta, se você não quer me perguntar em nada, mas tudo bem. Mas fazendo os exercícios, realmente esse conteúdo fica fixado, beleza? Tem perguntas teóricas e tem pergunta de matemática envolvendo esse tipo de questão aqui, utilizando o payback perfeito e também perguntando em torno disso. Então, gente, muito obrigado pela aula de hoje. Faça os exercícios, qualquer dúvida que tenham, entre em contato comigo. Como eu vou estar na aula presencial, muitas vezes vou demorar um pouquinho mais para responder. De preferência, mandem escrito em texto, tá bom? Porque assim eu consigo ler rapidamente e já responder. Se vocês ouvir áudio, demora um pouquinho mais. Mas se mandarem áudio, eu também respondo, só que vou responder mais pro final da aula, perfeito? Então, gente, é nóis. Muito obrigado por terem assistido a aula até o final. Se cuidem, juízo, e qualquer dúvida que tenham, entre em contato comigo. Um grande abraço e vejo vocês na próxima aula. Tchau, tchau. Ou no WhatsApp.